Sejam bem-vindos a este curso introdutório de Raja Yoga. Vamos começar explicando o que seria a linha geral de trabalho dessa yoga. Bom, Raja Yoga, o termo é sânscrito e significa Raja, real, Yoga, união. Portanto, Raja Yoga é a união real, verdadeira, que pode conduzir o seu praticante à integração com o seu self, à integração com o seu eu superior. Esse Deus interior profundo que na filosofia hindu é chamado de Atma. O Raja Yoga, ele tem como objetivo o domínio da mente. Então, considera-se que essa integração interior, ela parte do domínio da mente, por estar na mente os elementos de separatividade e de confusão e de multiplicidade de eventos que impedem essa integração com o eu superior. Portanto, o objetivo do Raja Yoga é o domínio da mente, conjugado com o desenvolvimento dos chamados poderes latentes, ou os siddhis. Pratica-se muitas técnicas de concentração, de meditação, mantras, além de algumas posturas ou asanas, que em seu conjunto criam as condições internas para esse trabalho com o inconsciente. Assim, o Raja Yoga ele vai melhorando a qualidade do ser. Então, o trabalho essencialmente é na mente, é no nível mental, é no funcionalismo mental e através dessas técnicas que foram deixadas dentro da cultura hindu, da filosofia hindu, nós então conseguimos alcançar esse objetivo do Raja Yoga. Nos tempos antigos, esse conhecimento todo era transmitido oralmente e havia neles um tom de religiosidade, um enfoque religioso. No século II a.C., ocorreu a presença de um filósofo que fez toda a diferença nesse momento devido à maneira como ele tratou esse ensinamento oral. Esse filósofo em questão foi o Patanjali. O Patanjali é considerado como o compilador dos ensinamentos ligados ao Yoga real, ou Raja Yoga. O mérito do Patanjali foi que ele introduziu uma dinâmica diferente. Hoje podemos dizer que a psique dele, a maneira como ele tratou esse ensinamento é científica, é um modo científico, não é? E a importância do material que ele compilou, né, naquela época está em que acabou se tornando a base de muitas escolas filosóficas da Índia. Então, qual o mérito do Patanjali? O ensinamento que ele compilou, obviamente que não é dele, ele juntou muito dos conhecimentos que eram transmitidos oralmente na época, mas qual a originalidade dele? É que ele conseguiu juntar esse material todo num enfoque dito científico mesmo. Então ele conseguiu formular uma tradição essencialmente prática. E nesse material compilado, que é conhecido como Yoga Sutras, a crença ela é desprezada, surgindo no lugar dela a dúvida, o questionamento filosófico, a postura científica que leva à verificação e à experiência. Então, quando ele colocou aquele ensinamento, quando ele compilou toda aquela informação, foi já trazendo esse espírito novo, que foi de extrema importância naquele momento, que influenciou daí para diante a maneira como se lidava com a filosofia. Bom, nessa obra,
o Yoga Sutras, predomina a objetividade e a técnica, contendo, portanto, uma ciência, que é o Yoga e suas leis. Sutra significa aforismo. No Brasil, esta obra também é conhecida como Aforismos do Yoga. Os sutras são frases curtas e objetivas, de profundo significado. O Yoga Sutras foi escrito em sânscrito e abarca certos pontos enigmáticos que receberam diversas interpretações no decorrer dos séculos. Mas isso não diminui em nada o rico conteúdo dessa obra, que contém um teor filosófico e psicológico muito grande. É uma obra para ser estudada com base em reflexões profundas. O Yoga Sutras compõe-se de 195 aforismos, distribuídos em 4 capítulos, que são o Samadhipada, que contém 51 sutras e trata da concentração da mente. O Samadhipada são 51 sutras também e trata dos meios para se chegar à autorrealização. O Vibhuti-pada, o terceiro livro, contém 55 sutras e ele se refere aos poderes latentes no ser humano. E por fim, há o 4º capítulo, que é o Kaivalya-pada, que contém 34 sutras e que trata do isolamento do espírito. O Yoga Sutras tem sido a base do yoga clássico. Ele absorveu grande influência da doutrina Sankhya, que é um dos 6 sistemas filosóficos da Índia. O Sankhya ele se baseia em 2 princípios fundamentais, que são emanados do Brahma segundo a filosofia. O Brahman é o incognoscível, o absoluto. E Purusha, no caso, os 2 princípios emanados do incognoscível seriam Purusha, que é o princípio do espírito, e Prakriti, que é o princípio da matéria. No Yoga Sutras, Patanjali deixou indicações da forma em que o discípulo pode desenvolver suas potencialidades latentes, transcendendo então a matéria, a Prakriti, e conseguindo então a união com seu ser real interior profundo, que é o Purusha. Esse aperfeiçoamento da Prakriti e Purusha teria como eixo os 3 gunas ou qualidades da matéria, que são Sattva, Rajas e Tamas. Sattva é o princípio da pureza e relaciona-se ao aperfeiçoamento do espírito superior. Rajas é o princípio do movimento, da agitação, do esforço desordenado. E Tamas é o princípio da inércia, da obscuridade. E relaciona-se à ignorância, à densidade, à impureza, à preguiça e à apatia. Os ensinamentos contidos no Yoga Sutras levam à afinidade com o guna Sattva, que é o guna da pureza, não é? Então, o que acontece a partir daí? A nossa alma se enche de harmonia, de pureza, de felicidade e de consciência do real. Outra noção básica do Sankhya é de que o espírito desce através dos diversos níveis de densidade material, passando por diversos tipos de experiências, cujo fim é o aperfeiçoamento. Depois de muitas vivências, voltaria à sua origem com suas potencialidades ou a consciência totalmente desenvolvida. Esse princípio é muito forte, muito arraigado na filosofia hindu. A alma, segundo Sankhya, é imortal, eterna, imutável, mas seus veículos materiais e tudo que cerca a alma são transitórios, são finitos, portanto, ilusórios ou maiásicos. A alma, através de diversas experiências, vai aprendendo a ver que a vida é ilusória, passageira e que o real, o eterno, é aquilo que está além da matéria e que tem natureza espiritual. Assim,
a alma inicia um processo de retorno, de libertação do mundo e das leis, né, das leis do mundo, e para isso ela necessita conhecer as disciplinas necessárias a essa libertação. E para isso é que está o Raja Yoga. É isso que o Raja Yoga faz. Ele sintetiza essa disciplina numa série de práticas, de exercícios, de posturas, de reflexões necessárias, né, a esse conhecimento, e através disso é que então a alma, né, tem a disciplina, tem o conhecimento necessário para produzir essa união real, né, esse processo de individuação, segundo, colocando então na linguagem junguiana. Bom, o Raja Yoga então ensina esses procedimentos de que forma? Eles foram didaticamente organizados em 8 etapas, contidos no Yoga Sutras, né, que são os seguintes. Yama é o primeiro deles e representam as restrições. Niyama é o segundo ponto e representam as observâncias. Lembrando que Yama e Niyama são 10, são em número de 10 e são considerados como os mandamentos do yoga. O terceiro ponto nessa disciplina seria a asana, a postura, seria a parte onde se usariam de determinados exercícios físicos que têm o objetivo de movimentar a energia psicofísica, energia psíquica relacionada ao corpo físico, para produzir então, ou facilitar a circulação, a adequada circulação da energia ou do prana. O quarto ponto seria o pranayama, que representam o controle da energia vital, e isso se faz essencialmente através de exercícios respiratórios. O quinto ponto é o chamado pratyahara, que é o controle dos sentidos. Então, contém-se aqui toda a disciplina para se ter o domínio sobre os 5 sentidos. O sexto ponto é chamado dharana, e a palavra dharana refere-se à concentração. Então, são exercícios essencialmente voltados para a obtenção da concentração, do controle da mente, a partir de um processo de saber focar, saber direcionar o pensamento. O sétimo ponto é o dhyana, que é a meditação. A meditação ela é um ponto a mais da concentração. Para se aprender a meditar, é necessário aprender a se concentrar, a focar a mente numa única direção. E o último ponto é o samadhi, que é o êxtase, que é a chamada iluminação, é o satori ou satori, onde se obtém a experiência do real. Então, todo o Raja Yoga, ele possui a finalidade de preparar o indivíduo para esse momento último, que seria o êxtase ou samadhi, que é a experiência do real. Bom, na nossa próxima aula nós vamos começar a especificar esses 8 pontos, né, que são chamados de Ashtanga Yoga. A palavra Ashtanga é uma junção também de termos sânscritos. Ash significa 8, Anga, partes, Yoga, união. Então, união do Yoga em 8 partes. Nós vamos entender então como são compostos esses 8 pontos, a que eles se referem. Vamos estudar isso didaticamente, ok? Esperamos vocês então para a nossa segunda aula. Até lá!